Olá pessoal, se você quer escalar sua empresa ou quer ser mais produtivo, esse episódio vai te ajudar bastante. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, a gente está com a Ali Amaral. Recentemente a gente acabou de participar de um evento, o X-Business, aqui em Curitiba. Foi sensacional o evento e o Ali era um dos palestrantes. Falou sobre gestão de processos, ele é especialista em gestão de processos, ajuda na parte de crescimento de empresas, é empresário, tem várias empresas. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Ali, seja muito bem-vindo, muito obrigado por participar aqui do Próximo Andar com a gente. Que isso, uma satisfação enorme estar aqui. Obrigado pelo convite e já vou começar contando um segredinho. Eu sempre quis participar de um podcast. Que legal, Então, cara. obrigado, gratidão pela essa oportunidade. Espero poder contribuir com vocês o que puder. Com certeza. Ju, eu estou aqui com a Juliana Moreira, nossa coordenadora de vendas. Seja bem-vinda, Ju. É isso aí, pessoal. Então, bora realizar esse sonho aí. É uma honra ser o primeiro podcast no qual te recebe. Obrigado. Com certeza. Eu sou o Maruan Mendes, eu sou host do podcast, sou CEO da agência Escada. E vamos lá. Para começar ali, eu queria conhecer um pouco melhor de você. Fala pra gente o que você tem hoje nas suas empresas. Nossa, conversando um pouco contigo, tem empresa no Paraguai, Ju. Então tem várias coisas aí muito diferentes da história do Ali. Eu gostei muito da palestra dele, então acho que com certeza vai ser um bate-papo legal. Conta um pouco sobre você, Ali. Então, eu trabalhei durante muitos anos numa empresa de desenvolvimento de software no Paraguai. Legal. Então, eu trabalhei 11 anos numa empresa. Você é de Foz, né? Então ali do Isso. ladinho. Sim, ajuda. moro ali na Terra das Cataratas. E voltava todo dia. Sim, de moto. Caraca. Sofrido, mas eu gostava porque eu adorava o meu trabalho. Durante Amava. quanto tempo isso? 11 anos. 11 anos. 11 anos. E aí, durante essa trajetória lá, eu comecei sem saber nada, né? Mas eu já estava na faculdade, daí isso foi uma coisa legal porque eu conseguia pegar o que eu estava aprendendo na faculdade e eu conseguia executar no trabalho. Então, isso me deu uma velocidade muito grande de desenvolvimento pessoal e eu consegui acelerar o meu profissional também, tudo ao mesmo tempo. Então, depois eu me tornei um técnico, depois eu me tornei um analista, depois eu me tornei gerente, depois me tornei sócio da empresa, nesse período de 11 anos. Então, a gente alcançou um resultado muito bom, a gente foi crescendo, só que chegou um período que eu estava meio que insatisfeito, assim. Mas não pelo resultado que a gente tinha, mas sim porque a empresa já estava enriquecendo muito, eu já ganhava um bom dinheiro também, mas não era o dinheiro assim que me satisfazia, porque eu sentia assim que faltava algo mais. E daí que eu entendi que eu estava escrevendo a história de outras pessoas e não a minha própria história. Aí nesse momento que eu decidi empreender, porque eu senti que eu precisava fazer alguma coisa para mim. Não independente se ia dar certo ou não, mas eu preciso escrever minha própria história, preciso errar com meus próprios decisões e tudo mais, e daí eu decidi empreender. Então eu já estava no Paraguai, daí decidi abrir uma empresa de internet, uma empresa no ramo de telecomunicações, abri um provedor lá. E isso trouxe muito aprendizado. Porque durante o período esses 11 anos, então, eu passei por todos os processos da empresa, desde o começo até ser sócio, né? Então, eu aprendi todas as partes. E eu achava que aquilo era suficiente para me ter sucesso em qualquer coisa que eu fosse fazer. Mas não. Não. Quais foram os desafios que você encontrou no processo para abrir essa empresa? E assim, em outro local, né? Sim. Então, o primeiro desafio é que era 200 quilômetros longe da minha cidade, porque era no interior do Paraguai. Segundo desafio é porque eu tive sócio. E o relacionamento como sócio não foi muito legal. Mas não só pelo meu sócio em si, sabe? Mas até por mim mesmo, porque naquele momento eu não tinha maturidade para ter um sócio. Eu fui sócio dos outros porque os outros tinham uma maturidade e conseguiam lidar comigo bem. Mas daí quando era eu não tinha a mesma maturidade que os outros sócios da outra empresa tinham para lidar com esse meu novo sócio. Então isso gerou um monte de embate, um monte de problema, um monte de situações assim que foram estressantes e que não levaram assim as coisas darem certo no começo. Então, mas foi bom também, de todo modo, porque gerou muito aprendizado. E daí eu fui aprendendo. E aí, depois de um certo período, eu consegui alinhar a empresa, deixar tudo certinho e ter sucesso lá naquela empresa. Beleza. De provedor de internet. De provedor de internet. Então, você veio de uma empresa de desenvolvimento de software. Você era desenvolvedor, programador, assim? Não, eu era analista. 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 Tá. Mas, no geral, você fazia o quê? A gestão de softwares, coisas desse tipo, Isso, assim? A empresa, eles tinham um software, que era um carro-chefe da empresa, que era um ERP, que é um sistema comercial para todas as lojas do microcentro do Paraguai. E só tinham essa ferramenta, especialistas nessa mesmo. Então, eu era analista e tinha uma equipe de programador. Então, eu coordenava essa equipe de programador para entregar as demandas para os clientes. Legal. Então, daquelas lojas ali, você conhecia todas? Praticamente tudo. Qualquer legal. Buraquinho no Paraguai lá eu conheço, de tanto andar lá. Sim, senta num lugar, senta no outro, é muito legal. E aí durante esse período, eu desenvolvi bastante, mas eu queria também programar, sabe? E eu já programava um pouco na faculdade. Até no trabalho, fazer algumas pequenas coisas, assim. E aí depois,
eu entendi que isso se transformou meio que em amor, sabe? Uhum. Porque eu tinha duas paixões. Uma paixão sobre rede, que é redes, internet, telecomunicações, isso aí que eu sou apaixonado. E também por software. De fazer um programa, de você poder fazer uma tela e colocar na mão do cliente, e o cliente fala, uau, isso aqui funciona muito bem, isso aqui resolve meu problema, com isso aqui eu vou ganhar mais, com isso aqui eu consigo acelerar meu processo de software, sabe? Então isso aqui a recompensa assim, humana é muito boa. Legal. Então eu achava assim muito interessante. E aí eu decidi que eu ia fazer, mas essa decisão ela veio meio que em cima de uma necessidade, porque o provedor, ele está no Paraguai. E não tem software para provedor no Paraguai. Então eu meio que me obriguei a fazer um software. Uhum. Então fiz um software para esse meu provedor, daí ele começou a rodar, ele começou a me ajudar, né? Começou a trazer resultado. E aí eu comecei a pensar um pouquinho mais, eu pensei assim, poxa, se esse software ele ajudou a minha empresa, será que ele não pode ajudar a outra também? Já que está sendo bom para mim, pode ser bom para outra empresa, afinal os problemas são os mesmos, né? Provedor de internet, então basicamente você levava o cabo até as pessoas de internet para chegar a internet para casa das pessoas, era isso? No início era rádio, era via rádio. Caramba. Então a gente montava uma torre, colocava uns equipamentos nessa torre e daí na casa do cliente colocava uma anteninha para se conectar com qualquer torre que estivesse mais próxima. Porque era mais no interior daí. Isso. Tá. Depois de um tempo, daí naquela época a tecnologia de fibra ótica não era tão difundida e tão barata como é hoje. Hoje barateou muito. Então aí depois eu parti para fibra ótica. E daí agora eu tenho acho que uns 15% ainda de rádio, lá de acesso via rádio, até porque tem muita fazenda, muita empresa no campo que a gente atende com rádio. Mas na cidade é tudo fibra ótica. E daí o software vem para gerenciar quais são as unidades consumidoras que tem, que você atende e tudo mais. Isso. Cobrança, provavelmente, essas coisas assim. Exatamente. E daí veio o insight de que, por exemplo, toda empresa tem basicamente controlar estoque, contas a pagar, contas a receber, caixa e ter relatórios gerenciais, que foi o que eu fiz para o provedor lá, certo? Então eu fiz meio que um pacote genérico. E depois eu entendi que esse pacote genérico ele serve praticamente para qualquer empresa. E aí que eu consegui, consegui mais um cliente, ou seja, de software, a partir desse software que eu já tinha feito, consegui instalar e ele começou a usar e começou a gostar, e daí eu comecei a outra empresa. Porque daí foi a oportunidade Começou perfeita. a vender o software daí para outras empresas. Legal. E daí eu abri uma empresa de software mesmo. Daí que eu abri a segunda empresa. Porque daí eu separei, porque meu sonho era, bom, eu tenho um provedor, eu desenvolvi o software, mas esse software aqui, então, eu vou abrir uma outra empresa que vai fazer só software e o meu provedor vai ser cliente dessa minha empresa. Porque daí ele também ajuda financeiramente essa empresa e uma vai equilibrando e vai ajudando a outra. Então, e hoje você tem só essas duas ou tem mais alguma outra? Então, daí agora recentemente abri mais uma, que é uma filial da Softpar, que é a empresa de software, e tem uma que está em processo também, que é a empresa de TV. Porque eu vi uma oportunidade nesse ramo de TV, né? Eu até um tempo atrás achei que a TV ia morrer. Mas eu acredito fielmente que a TV ainda deve durar pelo menos uns 10 a 20 anos. Talvez, não sei se vai acabar assim, sabe? Porque o governo ele precisa ter uma maneira massiva de conversar com a massa geral no mundo inteiro e que a internet talvez demore muitos anos para chegar em toda a população. Tanto é que grande parte da população não tem acesso à internet. Se você pegar o número de habitantes do país, tem uma porcentagem bem grande que não tem acesso mesmo, né? Então, só que tem TV. Então, a comunicação via televisão, eu acredito que não vai acabar assim tão cedo. Sim. Então, vai mudar um pouco, né? Isso, forma. vai mudar um pouco a forma. Porque hoje as pessoas elas assistem o que elas querem no momento que elas querem. Até aí tudo bem, beleza. Mas o governo, de alguma maneira, vai se adaptar. E tem coisas que são exclusivas que só passa na TV aberta. Então as pessoas assim vão precisar disso de alguma forma. Só vai mudar talvez a forma de eles assistirem. Porque agora estudando esse negócio de TV, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Que era assim, ó, por exemplo, vocês já viram que as TVs agora, quando vocês compram esses aparelhinhos, não sei se você já ouviu falar desses aparelhinhos que tem canais, até comprou no Paraguai, em outros lugares. Isso se chama IPTV, que é uma TV que funciona por internet. Só que como ela funciona por internet, e a velocidade da internet ela não é suficiente assim para fazer que isso flua de uma maneira 100%, porque, por exemplo, dentro do meu provedor eu tenho um canal de tanto de velocidade. Na sua casa, eu vou conseguir chegar até lá, mas numa outra provedora, através de outras operadoras, não tem todo um trajeto para passar para chegar até lá. Então isso faz um negócio chamado lag, que é um atraso até uma coisa sair de um ponto e ir para outro. Então, por exemplo, se você estiver assistindo uma TV dentro de um IPTV e estiver assistindo um jogo de futebol, pode ser que você vai gritar gol atrasado uns 30,
1 minuto, 60 segundos, por aí. Porque não é em tempo real. E a transmissão satelital não, ela é em tempo real. Mas na verdade não é tanto em tempo real assim. Porque, por exemplo, o satélite está a 38 mil quilômetros da Terra. Então quando a transmissora manda o sinal, ela demora 1,5 segundos para chegar lá em cima. E demora 1,5 segundos de novo para baixar. Então, na verdade, tem um atraso de 3 segundos. 2,5, 3 segundos, né? Então, por isso que quando o repórter, quando ele está na TV, que ele está ao vivo, ele fala assim, agora fulano vai apresentar tal coisa, tal, e ele fica lá, assim, paradinho. Um pouco, né? Ele conta, aí ele começa a falar. Justamente por isso, quando é ao vivo. Então, esse tipo de transmissão, acho que não vai acabar. Porque eles não conseguiram resolver esses 3 segundos, mas isso aí acho que não é um grande problema, né? É uma das questões, né? É. Mas você pensa em ter um canal de TV, mais ou menos isso? Não, eu vou levar a TV para os meus clientes de internet. Ah, legal, legal. Ou seja, é uma coisa que está levando a outra, entendeu? É um negócio dentro do meu próprio negócio. Legal. Porque os meus clientes, eles têm a necessidade de ter TV, mas também não só de ter TV, mas tem uma TV de qualidade. Legal. Né? Então agora tem a TV digital, lá no Paraguai a TV digital ela existe desde 2010, mas ela não foi implementada. Ela só está implementada na capital e eu estou no interior, então tem a oportunidade de eu levar a TV digital para o interior. Seria um concorrente desses Box TV? Não seria um concorrente. Seria mais assim. Qual que é a minha questão com a questão da TV? Eu não consigo concorrer com Netflix, com HBO, nada disso, certo? Mas eu, como provedor de internet, meu custo é muito baixo para montar uma operação de TV, onde eu capto canais do satélite que são gratuitos. Por exemplo, Globo, SBT ou qualquer outro canal que seja livre, que esteja no espectro, eu posso pegar e não preciso pagar nada para ninguém, digamos assim, né? Então eu consigo distribuir esses canais para os clientes sem custo. Então eu estou usando isso na minha empresa como um benefício. Então, por exemplo, se você for meu cliente, eu vou te entregar 60 canais em alta qualidade grátis. Que legal. Entendeu? Porque eu não consigo também vender canais de graça. Se é de graça, ele pode pegar uma anteninha e colocar lá e captar aqueles canais. Então é só mais um benefício, é mais uma facilidade a mais e um benefício para quem é meu cliente. Muito legal. E já é um combo ali com a empresa que você já tem. Exatamente. Ali, muito legal. Eu queria saber um pouco dessa parte de processos no geral. Vendo sua palestra, assim, eu vi o quão importante os processos para uma empresa, assim, né? E quem tem empresa, uma hora, assim, vai ver que, tipo, para você realmente escalar e tal, se você não tiver processos e boas pessoas, né? E acho que tem um vínculo entre processos, pessoas, você não consegue crescer. E eu queria o que você considera, o que é um processo, assim, né? Pra gente começar da base, assim, o que você considera como o que é um processo? Bom, para mim, um processo é uma coisa que deve ser simples, né? E basicamente é um passo a passo. Sim, falando bem, uma linguagem bem comum e simples que todo mundo entenda, certo? É mais complexo que isso, mas assim, no final das contas é um pequeno passo a passo, onde tem um início, onde tem um meio e tem um fim, e vai ter uma pessoa que vai executar aquilo. Basicamente um processo é isso. Você vai mapear um passo a passo para resolver um problema específico. Legal. Cara, e conta pra gente como que você virou especialista em processos, assim. Eu gostei bastante de você contando a jornada da sua empresa, assim, e como que os processos fizeram diferença, assim, pra sua empresa. Até para exemplificar para quem tá assistindo, assim, o quanto pode impactar, assim. Certo. Então, como vem dessa área de software, então eu me descobri nisso porque quando eu estava fazendo as demandas, resolvendo as demandas dos meus clientes, aquilo que eu estava fazendo, especificamente falando, era um processo. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem uma ferreteria. Ele vende vários produtos de ferreira. Ok. E aí ele tinha uma dor assim, ele falou assim, olha, meu cliente, quando ele vem comprar aqui na loja, ele reclama que ele demora para tirar o que ele comprou lá no pacote. Então, o que acontece? Ele vai lá para o centro da loja, ele compra, fala com o vendedor, tira a notinha. Aí ele vem no caixa, ele paga, daí ele vai lá no pacote e fica esperando até que a mercadoria dele seja entregue. Essa era a dor dele. Então, a gente conversou e uma coisa muito simples a gente resolveu esse problema, que foi o quê? Quando o vendedor terminou a nota, que ele apertou OK lá, imprimiu a notinha, naquele momento sai uma cópia daquela nota lá no pacote. Então, o cliente nem pagou ainda, mas o produto já está sendo separado. Então, esse simples fato agilizou todo esse processo do cliente comprar, pagar e já pegar a mercadoria dele. Isso ficou muito rápido, certo? E isso nada mais é do que um processo. Então, todas as dificuldades que os clientes foram me apresentando e eu fui criando soluções para aquilo, na verdade, me fez enxergar que eu que eu era realmente bom para fazer isso, para organizar isso, para criar coisas que melhorem ainda mais o processo. Então, foi aí que eu me descobri. E tudo isso gera agilidade.
Então, por exemplo, esse cliente meu lá, dentro da cidade dele, todo mundo gosta de comprar dele por 2 motivos. Primeiro, porque tem bom preço, e segundo, porque é muito ágil. Ele consegue entregar a mercadoria muito rapidamente para os clientes. Então, o cliente entra, compra e vai embora. Que é o que as pessoas querem, não querem perder tempo, né? Enquanto que outros concorrentes que não têm algo parecido, ou não têm um software igual, pecam nesse problema, entendeu? Então, são perfis de clientes diferentes, mas são coisas que agilizam todo o processo. Legal. E o que eu vejo, assim, problemas de você não ter processo na sua empresa, né? Nossa. Então, por exemplo, né, eu como dono de empresa, é desafiador, assim, a empresa não depender mais de mim. Então, quando eu comecei, né, eu acho que no seu caso foi parecido, eu fazia tudo, né? Então, eu sabia programar, então fazia sites, fazia anúncios, fazia a parte de design, vídeos. Então, a estratégia do marketing, conseguia fazer tudo. E daí, com o tempo, fui absorvendo pessoas especialistas em cada área e tudo mais, mas mesmo assim, muitas das coisas dependem de mim. Até hoje, assim, um pouco, mas daí, com o tempo, a gente foi melhorando muito isso, assim, né? Até a parte de vendas, a Gil me ajuda hoje. Então, um empreendedor faz muitas coisas, assim, né? Financeiro, vendas. Então, quando está começando, tem que fazer muitas coisas. E cada uma dessas áreas exige os seus processos, assim, né? Sim. Então, essa parte... Eu imagino que você tem um colaborador e você se torna muito dependente dele, né? Ele é muito importante para você. Então, se você não tem processo, se ele sair, você está quase quebrado, assim, né? Naquele setor, por um bom tempo, você vai passar um sufoco muito grande. Porque você não tem processos para já entrar uma pessoa e já está ali rapidamente. Ela vai pegar o que tem que ser feito e... Então, eu acho que e são alguns, né? Acho que tu pode citar mais alguns casos dos problemas de não ter processos e das oportunidades de você ter também, né? A primeira coisa que eu acho legal a gente falar é a questão dos sinais, sabe? Tem alguns sinais que indicam que a gente precisa desses processos, né? Legal. Um desses sinais, por exemplo, é a baixa produtividade. Então, às vezes, a gente tem que entregar as demandas e a gente atrasa ou entrega, ou a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Essa baixa produtividade é assim, um forte sinal de que realmente você tem algum processo que você precisa ou melhorar ou implementar, porque você não está dando conta daquela demanda. Eu tenho um caso de um cliente que, há muito tempo atrás, ele tinha assim, ele tinha 18 colaboradores e ele tinha dificuldade em entregar as demandas, apesar de ter um time grande e tal. E daí a gente implementou um software para ele. E esse software mostrou para ele que das 176 horas mensais que o funcionário no CLT tem que trabalhar, esse funcionário só trabalhava 30. Caramba. Então é produzindo mesmo, né? É menos da metade, sabe? É óbvio que ninguém é um robô e vai trabalhar esses 176 horas o tempo todo. Mas vamos considerar aí 80%, 70% desse valor, né? Então vamos considerar mais 140 horas por aí. Então, porque daí a pessoa tem que ir no banheiro, a pessoa tem que fazer uma pausa, a pessoa tem que atender um telefone, fazer qualquer coisa, né? Então, 140 horas seria um ótimo número para ser alcançado, né? E 30 está muito longe disso, né? Então, é 4 vezes menos praticamente. E aí, quando ele se deu conta disso, ele começou a criar ações para entender o que estava acontecendo, né? Tipo, conversando com a pessoa, ver por que tinha baixa produtividade. E daí ele melhorou ainda mais o processo dele. Mas se ele não tivesse visto esse número, dificilmente ele teria conseguido resolver isso de uma forma assertiva. Porque a gente, como empreendedor, sempre tem ótimas ideias. Mas a ideia que melhor vai funcionar vai ser sempre aquela apoiada em dados. Porque os dados levam a fatos. E os fatos, sim, dão pra gente um caminho certo pra gente percorrer. Porque muitas vezes a gente tem uma opinião, mas é mais achismo do que opinião. E o dado dá o fato como ele é, nu e cru como ele é. Então, outro sinal também é a questão de desperdício. Desperdício de material. Por exemplo, se você tem alguma operação onde você tem que fabricar um produto, ou, sei lá, fazer algum tipo de material, ou até mesmo essas empresas de móveis, por exemplo, que usam essas chapas de madeira, eles têm, quando eles não têm um processo bem alinhado, eles têm muito desperdício. E o que o desperdício te leva? Te leva a mais custo. Porque você tem que tentar repassar isso para o cliente, ou talvez até não conseguir repassar e ter um prejuízo, porque vai ter um desperdício muito grande. É como se você pagou R$100 numa chapa de madeira e desperdiçou 20, é como se você estivesse pegando R$20 e rasgando. Sim. E não tem o que você fazer, né? Então, esse seria o segundo. E o terceiro sinal é a insatisfação do cliente. Se o cliente te ligou para reclamar de alguma coisa, com certeza isso pode ser um forte indicador de que alguma coisa está errada, alguém não está entregando alguma coisa. Só que para você, como empreendedor, garantir essa entrega, você tem que mapear isso. Você tem que deixar claro para o teu colaborador exatamente o que ele tem que fazer. Da forma com que você gostaria. E também até, de certa forma, dar um pouquinho de liberdade para o teu colaborador, porque ele está no campo, ele está na barreira de frente. Então, talvez ele sempre pode trazer alguma informação que vai agregar e que você não está vendo. Então, de certa forma, ele também é os teus olhos ali, né? Em relação ao cliente,
Então, se você criar um processo e escutar o teu colaborador e também escutar o teu cliente, esse é o clima perfeito para você fazer um negócio assim que vai melhorando o seu processo. Então tem uma relação total com gestão, né? Você tem que ser um bom gestor para entender que é necessário esses processos. Como que você identifica, assim, que você está precisando de um processo, tem que fazer um acompanhamento? Então, acho que a grande chave é a questão da gestão mesmo, sabe? E antigamente eu fazia isso, mas eu não percebia nem que era isso. Porque a gente, quando é empreendedor, a gente acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada. A gente vai aprendendo, ou às vezes a gente até faz algo que é uma coisa, mas a gente nem sabe o que é aquilo que a gente está fazendo, né? Então, o que é a gestão, propriamente dito? É acompanhar isso. Porque não adianta você criar um processo bem definido, dizendo o que o funcionário tem que fazer do início ao fim, se você não acompanha se realmente ele faz. Sim. Né? Então, a gestão vem para fazer isso. Então, dentro dessa gestão, você vai monitorar o que ele está fazendo e, em cima desse monitoramento, você vai ajustar o que precisa ajustar para deixar melhor ainda. E, no primeiro momento, é bom que o dono mesmo faça essa gestão. Mas, no segundo momento, ele pode ter uma pessoa só para isso. Porque daí ele pode se desligar totalmente da empresa. Para que isso funcione de uma maneira assim, sem que ele realmente esteja no negócio. Legal. Então, o processo ele vai evoluindo, né? Então, tem um processo inicial, aquelas pessoas que estão em campo vão vendo coisas a melhorar no processo e vão melhorando. E daí o gestor daquele processo pode ser alguém da área ou alguém que está abaixo do líder, assim. Muito legal. Isso. A parte da gestão de ir sempre melhorando os processos para você fazer uma entrega muito qualificada, ser o mais eficiente possível. Muito bom, muito bom. E eu vejo um desafio aí, não tem a questão do processo técnico, do passo a passo técnico, mas eu vejo uma necessidade de gestão de pessoas. E aí, quando você depende de pessoas no processo, como lida com isso? Porque às vezes tem empresas que têm processos muito bem definidos, mas tem um desafio de ter essa parte de gestão de pessoas bem alinhada, né? Às vezes o colaborador sai e você já tem um processo bem definido e agora não tem mais. Como que lida com isso? Pois é, lidar com pessoas é um desafio assim gigante. No evento lá, uma pessoa me procurou, só para fazer um adendo também, né? E essa pessoa, ela me comentou que ela tem muita dificuldade com pessoas. Que ela não consegue encontrar pessoas para fazer o trabalho, que ela treina e que a pessoa não quer e tal. E eu falei para ela uma coisa assim, para falar para vocês que eu acho que é interessante, que é o seguinte: muitas vezes a gente acaba atraindo para nós o que a gente pensa, mas não necessariamente o que a gente pensa é a verdade. Então vou dar um exemplo. Eu viajo muito no Paraguai. Viajo assim, muito, muito mesmo. Então toda vez que eu vou viajar no Paraguai, eu vou com o meu carro que tem placa brasileira. E lá os policiais, eles param muito a gente, né, para querer ver se está tudo correto e tal, né? Isso é um problema grande, é um saco. Então, só que de tanto que eu viajo lá, eu nem penso nisso. Então eu viajo, ninguém me para. Os policiais não me param, passo tranquilo. Mas de repente, se alguém vai viajar comigo, e essa pessoa antes de viajar, ela fala assim: olha, viajar no Paraguai é ruim, né? Os policiais param a gente toda hora, né? Ou seja, ela pensou nisso. Então, eu vou viajar com essa pessoa e a polícia para. Mas por quê? Porque, de certa forma, a gente está atraindo o que a gente pensa. Então, essa pessoa que me falou que não conseguia treinar, que não conseguia achar as pessoas, que não acreditava no ser humano, que queria desistir, que preferia a máquina, não sei o quê, eu falei para ela assim: bom, o primeiro passo para você, antes de tudo, é você se tirar desse pensamento. Que você não vai conseguir, né? Exatamente, porque se você fica pensando nisso o tempo todo, realmente você não vai conseguir. Sim. Então, a primeira coisa é mudar o pensamento. É uma crença, né, que muitos têm, que você não vai conseguir gerir outras pessoas. Exatamente. Isso é uma coisa legal, importante para os empresários mesmo. Acho que é comum, assim, os iniciantes, assim, pensarem que não vão conseguir gerir ninguém. Exatamente. E é uma crença limitante. É possível. Só que a pessoa tem que mudar esse mindset para dela conseguir dar os passos, né? Sim. Tá. Daí o segundo passo, na minha opinião, é a gente ir para o lado de perfis comportamentais. Legal. Estudar os perfis, né? Hoje eu gosto de duas linhas de pensamento, que uma é a linha do Enneagrama e outra é a linha do DISC. Eu acho que até que um complementa muito bem o outro, sabe? Então ali você consegue entender o perfil das pessoas. Porque dependendo do lugar onde você vai colocar uma pessoa no processo, você precisa de um perfil mais calmo, ou um perfil mais mediador, ou você precisa de um perfil mais agressivo, por exemplo, na venda, ou um batedor de meta e tal. Então, dependendo do perfil psicológico dessa pessoa, você consegue encaixá-la no lugar correto. Porque ela tem uma probabilidade de se dar bem melhor ali. Assim. Exatamente. Ou seja, você consegue desenvolver ela como ser humano de uma maneira mais assertiva também. Porque não adianta você botar uma pessoa para atender público se essa pessoa não tem paciência.
né? Essa pessoa, em algum momento, vai vir alguém estressado e ela vai xingar essa pessoa, vai ter um desentendimento ali porque ela não tem paciência. Vai acontecer, com certeza. Exato. Enquanto que, se você precisa atender o público, você precisa de uma pessoa calma. Você precisa de uma pessoa mediadora. Você precisa de uma pessoa que escute o outro, que entenda o problema e que leve esse problema para dentro e resolva, entendeu? Então, esse estudo dos perfis psicológicos, para mim, é o que dá essa diferença. É o que faz com que a gente consiga ter uma chance maior de colocar já corretamente as pessoas nos lugares certos. E daí depois, como assim, um terceiro passo, o que eu costumo fazer, eu costumo dar um limite de tempo para entender se essa pessoa vai funcionar ou não. Para testar ela. Mas só voltando antes na parte do perfil e das avaliações comportamentais, né? Então, a gente tem a parte comportamental e técnica da pessoa. Eu acho que o que você quer dizer no geral é que a parte de comportamento é muito importante. Eu acho que é o fator-chave. Treinar hoje em dia, a parte técnica, as maiores empresas vão conseguir treinar, mas você acertar qual é o comportamento da pessoa e se ela se encaixa naquele perfil, né? Se ela é mais calma para conseguir lidar com a pressão de ser um atendente e ficar lidando com pessoas sem noção, né? Estressadas. Ou se ela tem um perfil de vendas, ou se ela tem um perfil de programação e tudo mais. Então, se ela tem o comportamento para estar no lugar certo ali. Como o empreendedor pode fazer esses testes comportamentais, né? Ele tem que entender tudo isso em detalhes, mas ele também, eu acho que tem ferramentas que você pode subcontratar, assim, né? Você contrata para alguém fazer o teste na pessoa para você e te ajudar nisso, né? Você não precisa saber tudo também, né? Você pode conhecer alguém que vai te ajudar nisso. Exatamente, você precisa ter uma noção. Então, se você conhecer quais são os perfis do Enneagrama, se você conhecer quais os perfis do DISC, você é capaz de contratar uma empresa para aplicar esses testes e daí focar. Por exemplo, eu preciso de uma pessoa para atendimento. Então, eu quero um perfil que seja executor, mas eu quero um perfil que seja comunicador. Então, quando você dá isso para a empresa de recrutamento, eles já vão trazer perfis assim já diretamente para você. Então, só que para eles fazer isso, você que tem que pedir. É você que tem que saber qual o perfil que você quer. Então, por isso é importante, pelo menos, você ter uma noção. Você não precisa saber um conhecimento profundo, mas você precisa dar uma olhadinha nisso para você entender. Legal. Para daí você poder fazer esses pedidos para as agências ou também até contratar testes na internet ou fazer o teu próprio teste. Eu costumo fazer uma coisa que me ajudou muito, que eu faço um pequeno questionário. Sabe? Eu faço um Google Forms, onde eu faço uma série de perguntas para a pessoa. Eu pergunto para ela lá os dados dela e tal. Pergunto, por exemplo, assim, olha... no teu último emprego, se você teve alguma dificuldade com pessoas, como que foi, como você superou. Sinta-se à vontade para dizer o que você quiser e tudo bem se você não quiser responder. Mas geralmente a pessoa coloca, ela fala assim, olha, eu saí daquela empresa porque tinha um profissional que trabalhava comigo, mas que ele não valorizava o meu trabalho, ele enrolava e não entregava as coisas, isso atrapalhava o meu trabalho. Então, nesse questionário aí eu conseguia ver várias coisas. Né? Porque eu conseguia ver as dores delas nos trabalhos anteriores e eu conseguia avaliar se aquilo ali era uma verdade, ok, ou se era alguma coisa que de repente era ruim, entendeu? Então, dependendo das respostas, eu não chamo para entrevista presencial. E dependendo das respostas, sim, eu chamo. E lá, uma das perguntas eu também pergunto se ela já fez alguma análise de perfil comportamental e se sim, qual foi e como que ela se identifica. Porque daí isso é bom também. Uma vez eu escrevi um e-book justamente sobre isso, sabe? Como você se comportar numa entrevista de trabalho. Antes, durante e depois. Porque as pessoas não sabem mais fazer isso. As pessoas não sabem como se comportar, não sabem nem como se apresentar, não sabem nem como se vender, sabe? Elas acham que só fazer um currículo, colocar onde que elas estudaram e algumas coisinhas já é suficiente para você ser contratado. E não é. Falta informação ali, né? Para quem está selecionando ter uma Sim, noção mais clara sobre a pessoa. Sim, e o trabalho é relacionamento. No trabalho a gente não está sozinho. Então a gente compartilha o mesmo banheiro, a gente compartilha a mesma copa, então a gente tem que saber se comportar de uma maneira de não gerar problemas e focar no trabalho. E as pessoas também não têm essas noções, sabe? Sim, e depois que o empreendedor ele aplica esse processo de seleção, ele vai ter um desafio de manter esse selecionado na equipe, de manter esse profissional dentro da empresa. O que você dá de conselho nesse caso? Como manter esses talentos na empresa? Olha, isso é uma pergunta complexa. É difícil. Mas assim, na minha visão, hoje o que eu tenho feito é o seguinte. Primeiro que eu tento ter uma cultura forte a ponto de a pessoa querer continuar comigo. Certo? Porque sempre tem aquele funcionário que está por você e aquele funcionário que está pelo dinheiro. Pelo dinheiro que ele precisa. E está tudo bem. Não tem problema a pessoa trabalhar pelo dinheiro. Está tudo certo. Mas é melhor você ter aquelas pessoas que trabalham por você, porque sempre você vai conseguir dar algo mais. E na minha área, eu sempre fiz aquela questão do over-delivery. Eu nunca entrego para o cliente só o que ele pede. Eu sempre entrego algo a mais. E para entregar algo a mais, eu preciso de pessoas que estejam querendo também entregar algo a mais. Então, a primeira coisa é a cultura forte.
para trazer eles para o nosso lado e fazer eles gostarem da nossa empresa e lutarem pela nossa empresa, assim, sabe? A segunda questão é você dar uma perspectiva de crescimento para ele. Porque no passado, a dor que eu mais vi neles e que depois se transformou em minha também, é que como eu não deixava claro essa perspectiva, a pessoa chegava num patamar e de repente ela ia para um outro lugar onde tinha uma perspectiva melhor, no sentido de salário, por exemplo, né? E isso foi um aprendizado para mim. Eu perdi um funcionário muito bom, né? Então fiquei feliz por ele ter conseguido um trabalho bom, mas fiquei triste por eu não ter conseguido manter ele, porque ele era realmente um talento. Mas depois eu reconheci que o erro era meu mesmo, não era dele, sabe? Mas demorei um pouquinho, porque a gente às vezes não consegue entender tudo, né, naquele momento, né? A gente tem momentos assim que a gente até fica chateado, fica bravo por causa dessas situações, mas depois eu entendi que era eu. E aí então eu criei o plano de cargos e salários, que é onde a pessoa vê a perspectiva. Então, por exemplo, eu vou contratar hoje um programador. Então eu tenho 3 níveis, o júnior, o pleno e o sênior. Só que cada nível ele tem 3 degraus. Então o júnior 1, júnior 2, júnior 3, pleno 1, 2 e 3 e sênior 1, 2 e 3. E cada um deles tem um salário. Então o sênior, vamos dizer que está ganhando 20 mil. Então ele sabe que se ele chegar no sênior 3, ele vai ganhar 20 mil. Então o que ele precisa fazer para chegar lá? Daí cada um tem um mapa dizendo quais são as skills que ele precisa ter, técnicas para chegar naquele ponto, entendeu? Então ele vê uma perspectiva e ele vai buscando isso ao longo do tempo. Conforme ele vai buscando, ele vai melhorando essas skills, melhora também o desempenho dele dentro da empresa, porque ele consegue fazer coisas de forma mais rápida e mais assertiva, com mais conhecimento, e fica bom para todo mundo. Boa. Então esses foram os 2 pilares assim que eu comecei a executar e que deu muito resultado. E que fez a retenção, porque reter as pessoas é difícil. É complicado. Bem legal. Cara, aqui a gente passou por uma coisa parecida. Essa parte de contratar, por eu ser mais técnico, né? Eu vim da engenharia. Então eu sempre tive essa meio que crença que eu não lidava bem com pessoas e tal. Então eu tenho um parceiro, que é um consultor de RH hoje que nos ajuda. Que toda entrevista que a gente vai fazer, na seleção de pessoas e tal, ele nos ajuda. E o que ele me ajuda, ele é muito bom com pessoas, assim, né? De falar com as pessoas. E a gente sempre faz uma entrevista que conhece a história da pessoa e tudo mais. E a gente vai reconhecendo os comportamentos da pessoa e tudo mais. E ver se encaixa com o nosso perfil, assim, da empresa, né? Então, essa parte da cultura, né? Foi um processo de reflexão que ele nos ajudou a ver os comportamentos que a gente achava legal de uma pessoa ter, né? No nosso caso, por exemplo, a parte de aprendizado é muito importante, assim. Sempre estar indo atrás de novos cursos, novas coisas. Tipo, aconteceu uma coisa nova, já sabe pesquisar e vai aprender rápido, assim. É um dos pontos da nossa cultura, por exemplo. É um comportamento que a gente valoriza. Ou se não tem, né? Se a pessoa não faz, é uma coisa que incomoda a gente. Então, ele nos ajudou nessa parte de refletir sobre o que era a nossa cultura, o propósito e tudo mais. E ajuda a selecionar muito bem, assim. Então, ele nos ajuda a deixar clara essa parte humana, comportamental. Cara, pra gente é muito fundamental, assim, sabe? Pra contratar bem certeiro essa parte comportamental, ele nos ajuda muito, a parte técnica a gente avalia. Mas se bate, assim, com a cultura, a gente sabe que a pessoa vai evoluir, assim, com a gente. Então, e daí, na parte de manutenção depois, ajuda muito, assim, também. E vou dar uma outra visão também. Pra quem é o selecionado, ele também fica impactado. Gera uma marca nele de que, nossa, essa empresa se preocupa comigo a esse ponto. Eu não sou só um número ali, né, um recrutado. Então a cultura já começa no recrutamento. Não começa depois que você entra. Com certeza. Já é uma forma de você atrair pessoas só por aí. Isso aí. Então a parte de cultura e a parte de a pessoa ter um norte, assim, que vai evoluir na empresa é fundamental para manter. Pô, muito legal. Exatamente. Na parte, então, então a gente tem a parte de processos, tem a parte de pessoas que é chave, né? Você ter as pessoas certas no lugar certo, ter processos no geral, e o combo disso faz sua empresa ser mais eficiente e conseguir escalar com o tempo, assim, né? Cara, fala um pouquinho, você deu uns exemplos, então, eu assisti a sua palestra e você falou de alguns cargos, né? A gente estava conversando de DISC, de Enneagrama. Dá alguns exemplos, assim, do que você considera importante, assim, de habilidades de terem um comercial, por exemplo, um programador, um analista. Então, por exemplo, quando eu fiz lá na palestra vamos dizer assim, um papel de pão. Ou seja, e justamente isso aconteceu junto com um amigo meu numa padaria, onde a gente estava tentando entender o porquê que eu tinha alguns problemas dentro da empresa. Daí a gente começou a conversar, vamos desenhar aqui. Então a gente pegou uma folhinha de um guardanapim, dividimos no meio, aqui está o cliente, do lado esquerdo, do lado direito está a minha empresa. Então o cliente precisa, sei lá, de uma nova demanda.
Com quem que ele fala? Ele fala com você? Sim, fala comigo. Então, desenhamos eu lá, beleza. Então, o cliente tem um problema financeiro, ele fala com quem? Não, ele passa por mim também, beleza. Agora, o cliente ele tem um problema comercial, ele quer comprar um sistema. Ele fala com quem? Fala comigo também. Daí, opa, Achamos o problema. então quer dizer que o problema da empresa sou eu mesmo. Por quê? Porque eu me torno um gargalo. E tudo onde tem um gargalo, ou seja, você tem uma sobrecarga, você não consegue dar vazão para as coisas que você tem que fazer na empresa. Uhum. Então ali eu vi, opa, peraí, eu sou um gargalo, realmente. Então peraí, então deixa eu tirar meu bonequinho daqui, opa, vamos pegar outro papel, vamos desenhar de novo. Aí eu comecei a desenhar, então então eu preciso de uma secretária, que eu chamei de agente de atendimento. Pode ser um secretário ou uma secretária. Então tudo vai cair numa pessoa só, que é um número de WhatsApp, que pode ser uma linha que pode falar por telefone também, onde essa pessoa vai recepcionar tudo. Beleza, então essa pessoa recepcionou a demanda do cliente. Isso aqui é referente ao comercial, então eu preciso de um comercial, vou passar para o comercial. Ah, essa demanda aqui é do financeiro, eu passo para o financeiro. Ah, essa demanda aqui é de programação, eu vou ter um gerente, que vai ser o meu gestor dos meus programadores, onde ele vai avaliar se realmente é algo que tem que fazer, se é um bug ou se é uma coisa que eu tenho que cobrar do cliente, por exemplo, certo? Então, entender esses papéis assim fez toda a diferença. E observe que eu não estou nessa operação. Agora eu saí totalmente dela. E ela começou a funcionar sem mim, certo? Uhum. E daí em cada um desses lugares também, eu comecei a entender que, olhando para o DISC, olhando para o Enneagrama, que, por exemplo, a minha secretária, ela tem que ser um perfil 9. O que é um perfil 9 no Enneagrama? É o perfil da indolência, que é o perfil do equilíbrio, que é o perfil da paciência, que no DISC geralmente ele é um influente e estável, que é uma pessoa calma, tal. Ou seja, um cliente vai ligar com um problema e ela não vai aumentar o problema, ela vai realmente escutar o problema, entender e trabalhar como advogada do cliente, até certo ponto, para passar essa demanda para frente, seja para o gerente, seja para quem for. Então passou para o gerente, beleza. Só que o gerente também tem que ter um perfil 9. Porque ele não pode também criar problemas no sentido de que, bom, se vem um problema aqui, ele não pode estressar a minha equipe de programadores. Ele tem que sim passar de uma maneira tranquila e amena para o pessoal poder trabalhar. Beleza. Se for algo do financeiro, aí eu já penso no perfil da raiva, que é o perfil número 1 do Enneagrama. Que é uma pessoa, por exemplo, que ela é muito, como é que fala? Perfeccionista. Uhum. Ela é extremamente perfeccionista. Então, se faltar R$1 dentro do caixa da empresa, ela vai fazer um inferno da empresa até encontrar aqui no real, porque tem R$1, né? Então eu, no meu caso, eu nem ligaria, né? Mas essa pessoa não, essa pessoa ela vai ficar incomodada, ela não vai dormir se tiver faltando esse dinheiro, entendeu? Então ela é uma pessoa realmente para isso. Os melhores financeiros são o perfil 1, os melhores de todos. E isso está no Enneagrama, né? Se for pro DISC, daí já é o perfil D de dominante com um nível de conformidade bom, que é o D e o C. Então, conformidade é um nível de detalhes. Então, por isso que o pessoal que é do tipo 1, da raiva, é muito detalhista, muito perfeccionista, porque está sempre ligado muito nessas questões de detalhes aí. E o comercial já é um perfil 3. O que é o perfil 3? O perfil 3 é um perfil vamos dizer assim, do batedor de meta. Né? Tem uma frase que diz assim, sucesso a qualquer custo. Que é o quê? Por exemplo, se você... Eu sou um perfil 9, certo? Então, dentro do meu perfil, eu estou mais ligado a pessoas. E no DISC eu sou influente e estável. Se eu estiver fazendo uma corrida e a gente estiver nós 3 correndo, e a gente estiver perto da linha de chegada, a gente está tudo muito perto. Se alguém tropeçar e cair, eu vou parar e vou ajudar essa pessoa, por causa do meu perfil. Se um de vocês for tipo 3 ou dominante ou influente, essa pessoa primeiro ela vai atravessar a linha de chegada e depois ela vai voltar a te ajudar. Porque para ela é mais importante ganhar do que ajudar, entendeu? Mas tá tudo bem, entendeu? Não quer dizer que uma pessoa é pior ou melhor. É o perfil da pessoa, certo? Então, o comercial precisa de uma pessoa para ter meta. O comercial precisa de uma pessoa para passar a linha de largada, entendeu? Então, por isso que essa gestão dessas emoções e desses perfis comportamentais faz toda a diferença na hora de você encaixar essas peças. Legal. E a parte do programador, por curiosidade? Programador é variado, mas ele está assim entre o 1 também, que é perfeccionista, e também o 5, que é a avareza no Enneagrama. Porque ele é um perfil com muita profundidade de conhecimento. Ele é um perfil técnico. É aquela pessoa que, se ela for estudar, por exemplo, uma folha de papel, ela vai entender de que tipo de árvore, a temperatura da forma que ela vai colocar, tudo. Ele vai saber exatamente as coisas nos mínimos detalhes. E junto com o que é perfeccionista, aí é um casamento perfeito. Só que esse tipo de pessoa, ele tem dificuldade de se relacionar. Geralmente, a gente costuma chamar essas pessoas até de nerd, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que ela é uma pessoa muito inteligente. E uma pessoa muito inteligente, ela não tem muita paciência de lidar com pessoas que são menos inteligentes. E aí tem vários embates. Um exemplo bobo.
Lá nesses 11 anos que eu trabalhei lá, eu tinha clientes que ligavam que estavam sem sistema. Eu chegava lá e a pessoa, quando ia digitar a senha, estava com um lock desligado. E ela digitava no teclado numérico. Então, eu só apertava um botão do teclado numérico, ela digitava a senha e estava resolvido o problema. Então, no meu perfil, como eu sou um tipo 9, tolerância, tal, equilíbrio, eu vou lá, resolvo o problema e vou embora. Beleza. Se fosse um outro perfil, o perfil da raiva, nossa senhora, ele ia xingar a pessoa. Como que você não viu isso aqui que tá ligado? Você não presta atenção nas coisas, entendeu? Ele ia ter uma maneira diferente de lidar com isso, entendeu? Então, isso também faz toda a diferença. Legal. Achar as pessoas no lugar certo. É muito massa, né? Eu vejo esse perfil importante na composição de equipe e vejo, por um lado, também que você, sabendo ter essa análise, você consegue vender de forma personalizada para cada perfil. Aí, agora, eu gostaria de saber se tem uma solução, alguma inteligência que ajuda a perceber perfis de clientes para você ter uma abordagem diferenciada para cada um. Bom, aí é o seguinte... os clientes, cada cliente é uma cabeça, certo? O que eu penso e o que eu faço? Eu tenho um certo perfil de cliente que eu gosto. Qual que é o perfil de cliente que eu gosto? Aquele que me valoriza. Mas assim, como assim é valorizar? Me valorizar é o seguinte, como eu trabalho com software e os clientes me pagam, por exemplo, mensalidades, então o cliente que me valoriza é aquele cliente que se preocupa em me pagar no dia certo. Por que isso? Porque ele sabe que o software está dando resultado para ele e que ele precisa, então, trazer a contrapartida, até porque eu tenho funcionário para pagar. Aquele cliente, por exemplo, que não me paga em dia, é meio que como se ele não tivesse nem aí. Ou seja, o sistema está dando as informações para ele está tendo sucesso e ele ainda me deixa para depois, né? Então, eu vou classificando assim. Então, ao longo do tempo, eu vou despedindo esses clientes. Certo? Porque, tipo assim, eu como empresa, eu não sou obrigado a atender qualquer pessoa. Sim. Eu vou atender as pessoas que me valorizam e vou dar o meu melhor para eles. Então, eu vou segmentando dessa forma. Foi a maneira que eu encontrei. Porque se você querer atender todo mundo, esquece. Boa. Você não vai ter sucesso. Quer dizer, não que não tenha sucesso, mas você vai ter muita dificuldade para entregar o mesmo para todo mundo. Com um tipo de cliente também, né? Isso. E você realmente valoriza alguns deles. Legal. Isso. E é uma troca, entendeu? Porque, tipo assim, eu tô dando o meu melhor. Então, ele também tem que trazer a contrapartida. E é assim que a gente consegue um equilíbrio. E quando isso não acontece, então daí eu prefiro ir conversando e educando o cliente. Né? Antigamente, eu até não tinha nenhuma trava no sistema. Então, por exemplo, se eu instalasse um sistema para você e você tivesse que me pagar dia 10, se você não pagasse dia 10, você poderia ficar 3, 4, 5, 10 meses ficando devendo. Hoje não. Hoje, se o cliente tem que me pagar dia 10, dia 20, eu coloco uma mensagenzinha no sistema para ele entrar em contato comigo. E dia 30 eu bloqueio o sistema, porque eu já coloco isso no contrato, né, porque eu dependo disso. Então, aí de certa forma eu já começo a educar o cliente, para que ele também tenha esse hábito, né, de fazer isso. Porque afinal, por exemplo, se você está em casa, você não paga a internet, você não paga a luz. Se você não pagar a internet, não vão cortar. Então, por que o sistema tem que continuar? Sim. O sistema é uma pessoa, teoricamente uma pessoa que não fica doente, não tem 13º, não tem férias, te traz um monte de informação e você não vai valorizar ela. Então, é meio estranho, né? Eu não consegui entender. E eu até uso muito isso como argumento para na hora que eu for vender o software e agregar valor nele, que o software geralmente é um funcionário da empresa, mas que não tem nada disso. Então, quanto custa um funcionário para você? Se você for falar do salário mínimo, é R$ 1.500. Então, se eu fizer uma mensalidade de R$ 900, ainda está barato. Né? Se a gente pensar por esse lado, né? Mas é só um exemplo hipotético, não que eu cobre isso, entendeu? Mas é só para fazer uma adendo. Boa. Ali, quando você entra numa empresa para ajudar na parte de processo, porque eu sei que você ajuda no evento do X-Business, você foi um dos responsáveis por ir melhorando assim, né, a experiência, né? Você contou alguns casos, acho que é até legal você citar as melhorias que você fez, mas como que são os passos para ir melhorando, assim, sabe? Se eu sou um empreendedor e eu sei que eu tive aqueles mapeamentos que tem a coisa errada, né? O meu cliente está insatisfeito ou alguma coisa assim, eu estou sentindo que está uma baixa produtividade. Quais que são os passos para eu começar a trabalhar para melhorar, assim, para ter os processos certos, para mapear o que tem de errado? O que você passa geralmente para ajustar isso, assim, né? Então, vamos contar o case do X-Business, então, para a gente fazer uma contextualização e daí eu vou responder todas as perguntas ao decorrer da história. Então, no início, quando eu fiz o primeiro evento, então eu participei como participante lá, normal, e tinha uma fila gigantesca, o braço direito do Jorge, que é o Alisson, ele estava lá sozinho para fazer tudo isso, usava umas planilhas de Excel, 2, 3 planilhas e tal. Era, de certa forma, organizado, mas muito desorganizado em algumas partes, certo?
principalmente por causa das filas, né? E daí, sempre onde tem fila, a gente gera uma experiência ruim para quem está querendo ir no evento, certo? Porque todo mundo quer ir lá e entrar o mais rápido possível, já começar a participar, né? Ou tá no ambiente. Então, conversando bastante com o Jorge, depois que eu me conectei com ele, a gente decidiu, bom, vamos fazer um processo de check-in, então. Ou seja, vamos melhorar isso. Como que a gente pode melhorar? Bom, vamos desenvolver um aplicativo. Que daí a pessoa se cadastra nesse aplicativo e quando ele chegar no evento, ele só apresenta o aplicativo e consegue entrar. Bom, mas só apresentar não resolve. Então, vamos criar um QR Code. Aí fomos para... Tipo assim, criativamente, a gente foi numa conversa, assim, num café, falando, não, vamos criar um QR Code, então. Daí a pessoa escaneia o QR Code, gera uma etiqueta, ela pega e entra no evento. Beleza. Só que dentro do evento, a gente tem palestras. A gente tem várias situações onde as pessoas querem saber um pouquinho mais do palestrante. Então vamos colocar no aplicativo também quem que é o palestrante, o que ele faz, vamos colocar o resumo da palestra dele, vamos colocar o mapa mental do que ele falou e tal. Mas como é uma imersão, a gente não pode colocar isso, olha. A gente não pode colocar isso no sistema, porque senão a pessoa vai entrar no aplicativo, ela já vai saber a programação, e daí isso para mim não é legal. E daí eu falei assim, bom, então eu vou te dar uma ideia. A gente faz o seguinte, a gente coloca um botão onde vai estar visível ou invisível a palestra. Simples assim. Então lá no sistema, todo mundo, a secretária lá cadastra todas as palestras, deixa tudo invisível, conforme tem a palestra ela coloca lá visível. Simples assim. Então a gente foi fazendo cada pedacinho, né? E aí no evento sempre foi um problema a gente trocar contatos. E daí veio a ideia de usar esse QR Code para trocar contatos, né? Então, inicialmente, mas como que a gente vai fazer? Bom, no aplicativo eu tenho o nome da pessoa, o ramo de atividade e o telefone. Então, não teria como passar de um aplicativo para o outro. E daí a gente teve a ideia do networking, que é onde a gente fez o QR Codezinho e usou ele para escanear. Então, quando a gente escaneia ele, automaticamente aparece no outro aplicativo os dados da pessoa que você escaneou. Né? Então, ou seja, uma coisa foi levando a outra, né? Daí a gente foi planejando. Aí, como o aplicativo é quase uma rede social, então eu falei assim, mas será que não dá também para tirar foto? Para fazer tipo um mini Instagram do evento, né? Tá, então vamos fazer. Então a gente colocou lá um feed onde o pessoal tira foto, comenta, curte e tal. Beleza. E daí, uma coisa levando a outra de novo. Bom, já que a pessoa ela fez o network, e se ela pudesse falar por dentro do aplicativo? E daí a gente implementou o chat. Só que daí a gente pensou muito nessa situação e a gente chegou à seguinte conclusão. Quando você pensa numa rede social, as redes sociais têm aquela função assim de solicitar amizade. E quando eu estava desenhando, a gente até desenhou dessa forma. Ou seja, se eu estou dentro do evento, então vou solicitar amizade, vou olhar quem está no evento, vou solicitar a amizade dele, vou fazer um contato ali, beleza. Só que nesse evento a gente decidiu não fazer isso. Por quê? Porque solicitar amizade, nesse caso, pensando no lado de rede social, ia de certa forma atrapalhar o evento. Porque a pessoa ia querer ficar ali no celular, olhando quem que é, esse aqui eu quero solicitar amizade, e de certa forma me incomodar. Então a gente definiu o seguinte, se eu te conheci e a gente trocou o QR Code, aí nós podemos conversar. Senão não. Porque daí você só conversa com as pessoas que realmente você se comunicou. Então uma coisa foi levando a outra. Aí depois a gente conseguiu metrificar a quantidade de pessoas e o tempo que cada pessoa leva para fazer o check-in. A gente identificou que leva em torno de 20 a 30 segundos, em média. Né? Às vezes pode ser um pouquinho mais, mas em média é 30 segundos. Então, com isso, a gente conseguiu saber exatamente o horário que precisa abrir para que 9 horas o evento esteja pronto. Claro que tem pessoa que vai chegar atrasado. Aí não tem o que fazer mesmo, né? Mas daí ela já sabe que é isso. Mas quem chegou no horário, quem chegou antes, vai ter uma experiência excelente, porque ela vai chegar, bater, entrar e tá tudo certo. Então, tudo isso foi uma construção que a gente fez junto, tentando usar a criatividade e tentando olhar o que seria melhor para o cliente final. Ou seja, o que vai gerar uma experiência melhor para ele. Porque no primeiro evento, a gente entendeu que o cliente não estava preparado para isso. Eles não preenchiam as coisas no aplicativo. E daí continuou dando fila igual. Então a gente precisa conscientizar melhor essas pessoas da importância de já preencher o aplicativo, deixar tudo certo para chegar lá e só escanear o QR Code, né? Tanto é que nos últimos 2 eventos quase não tivemos filas. Somente do pessoal que chega atrasado mesmo de última hora, que daí gera um pouquinho de fila, mas ainda assim é muito rápido. E uma questão de avisar que era para ser usado o aplicativo antes bastante, assim, né? Exato. E antigamente a gente até tinha 10 computadores para fazer o check-in, agora são 6. E em breve a gente pretende até fazer um guichê só para isso. Legal. Tipo esse que ele faz o auto check-in, a gente tá com um pensamento, assim, um pré-projeto para fazer isso também, para melhorar ainda mais a experiência, sabe? Porque o grande segredo do software é melhorar a experiência do usuário. Mas o software, o que ele faz? Ele robotiza o processo. Então, por exemplo, ninguém consegue fazer nada se não for daquele jeito. Por exemplo, se você tem um sistema de vendas, você não consegue fazer uma venda diferente. É daquele jeito e pronto, acabou. Então, fazer um software é meio que robotizar o processo como um todo. E a pessoa não tem como fugir daquilo.
E daí, uma vez que você treinar essa pessoa, se você fazer o software de uma forma intuitiva, não tem como ele não aprender também. Porque um grande problema da tecnologia que vem do passado é que os programadores sempre fizeram programas para eles mesmos e nunca para o usuário final. E o usuário final não é programador. Então é óbvio que vai dar problema. É óbvio que ele não vai entender alguma coisa, certo? E daí, mudando essa visão, entendendo isso, eu comecei a fazer software para o usuário. E escutando sempre ele. Mas esse botão deveria ser verde, não pode ser azul. Tudo bem, então vamos experimentar com o botão azul, vamos ver se fica melhor. E aí eu fui fazendo isso, né? Claro que é um exemplo muito simples, mas só para mostrar que, tipo, quanto mais a gente escuta o cliente e realiza isso, mais fácil fica. O programador não precisa estar envolvido com essas decisões, sabe? Então eu vou lá e digo, tem que ser assim, 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 assim. Ele vai lá e faz, executa e tchau. Legal. Entendeu? Então vem muito de conhecer a jornada que o cliente vai passar, né? Então, tá chegando o evento. Então, aqui a gente já pode trabalhar em avisar, e daí tem a parte do check-in lá, da entrada, é um grande problema, então vamos trabalhar em cima disso. Então, mapear toda a jornada e ir trabalhando em cima dos problemas que vão acontecendo sempre, né? Isso. Eu vejo que vocês, de um evento para o outro, mapeiam os problemas e vão em cima para resolver cada um deles e trabalha muito na experiência também, né? Como deixar a experiência de cada ponto muito boa, assim. Exatamente. Fora os dados que são captados, né? Acredito que através do aplicativo vocês têm um controle de quantas pessoas estão ali no evento, presenciais e... Além disso, também isso é uma excelente ferramenta que a gente usa, por exemplo, para melhorar ainda mais o evento no seguinte sentido. Por exemplo, o evento é o quê? É uma imersão de networking, uma imersão de negócio, uma imersão com coisas de marketing, gestão de pessoas, processo financeiro, posicionamento, várias coisas, certo? Beleza. Só que cada pessoa, quando ela se cadastra no aplicativo, ela fala para nós uma dor. Por que você está vindo participar desse evento? Eu estou vindo porque eu quero melhorar a minha produtividade na empresa. Estou vindo porque eu não sei lidar com pessoas. Eu estou vindo porque eu não sei nada de marketing digital. Eu estou vindo porque eu sou funcionário e eu quero virar empreendedor. Não sei. Então, eles trazem essas informações para a gente. A partir disso, quando a gente começa a definir, quando o Jorge começa a definir a grade do evento e os assuntos, a gente constrói baseado no que as pessoas querem. Então a gente acaba trazendo algo meio que personalizado mesmo para aquele público daquele evento, porque não é um negócio assim igual toda vez. Cada vez é diferente. Cada vez tem novidades, porque cada momento da história, as pessoas daquela região, daquela cidade, eles têm uma dificuldade diferente e a gente traz aquilo ali para ajudar elas realmente. E acho que é por isso, esse também é um dos motivos que traz tanto sucesso para o evento. Legal. Cara, vocês têm alguma forma de ver quantas pessoas estão assistindo cada palestra ou algo assim? Tínhamos, mas falta alguns ajustes. Legal. Tá? Então, nesse evento eu não tinha. Extremamente avançado. Acho que o Jorge comentou que vocês iam aplicar, eu acho assim, mas eu achei uma ideia muito legal. Sim, a gente vai aplicar agora para o próximo, porque a gente precisa de umas antenas mais potentes. Legal. A gente vai trabalhar com RFID, que é uma etiqueta que eu consigo, através de um portal, de identificar a passagem dela. É o mesmo exemplo da corrida. Quando você vai correr, eles colocam uma etiquetinha no teu pé, no teu tênis, né? Essa etiquetinha, ela é uma etiqueta de RFID. E aí tem uma antena que capta. Então, se passa 100 pessoas ali, essa antena consegue captar as 100 pessoas passando. É mais ou menos nisso. Mas isso é mais só para saber quantas pessoas tem na plenária ou não, quantas pessoas... Por exemplo, tem uma palestra que tem lá 1000 pessoas. Aí entrou um palestrante e saiu 200. Opa, o que aconteceu? Então, de repente, esse palestrante não agradou tanto? Ou tem várias coisas, horário, pode ser o horário do almoço, pode ser alguma coisa, entendeu? Então, tudo isso a gente consegue mapear e entender o que está acontecendo, sabe? Porque daí a informação dá direto para a gente saber o que fazer. Cara, muito legal. E no próximo isso já está implementado. Ele já está implementado, só que nesse a gente não implementou porque a gente precisa comprar um equipamento mais específico para o negócio e não chegou a tempo. Mas no próximo vai ter. E sabendo se a pessoa está ali ou não, você consegue emitir avisos também, né? Por esse aplicativo, talvez? Consigo, mas assim, o Jorge, vocês viram que ele fica o tempo todo focado lá no evento, né? Então, ele não gosta muito dos alertas porque tira ele do foco. Mas a equipe dele gosta de receber os alertas. Então, por exemplo, o Alisson é o braço direito dele. Então, a gente tem uma estrutura ali onde a gente não passa problemas pro Jorge, ou só passa algumas coisas quando ele pede mesmo, para não tirar ele do flow. Já tá com muita responsabilidade da parte de apresentação já. Exatamente. Então, a gente tenta deixar ele tranquilo para ele fazer tudo que ele precisa fazer e a gente só traz para ele coisas realmente que não vão tirar ele do flow ou que não tem o que fazer. Precisa de uma decisão dele realmente. Legal. Então, a gente já tem essa organização interna lá. Show de bola. Cara, eu tenho curiosidade... Você falou bastante da sua empresa do Paraguai, né? E até hoje tem, acho que você deve muito para lá. Sim. E é muito diferente lidar com os paraguaios, a questão do Paraguai em si, ter uma empresa lá é muito diferente. Como que você vê essa questão, assim? Culturalmente é muito diferente do Brasil? É diferente, é bem diferente. Vou te falar assim, ó, durante muito tempo na minha jornada lá,
eu tentei ser um líder. Porque a gente vê que quando a gente é um líder, a gente consegue ganhar mais a equipe. A gente consegue trazer a equipe mais para o nosso lado, certo? Ser um líder é pegar na mão da pessoa, ajudar, entender as dores, né? Tá sempre auxiliando, né? Dar o exemplo, mostrar as coisas antes, né? Tá junto sempre, né? Fazer todo esse movimento. Mas lá no Paraguai, culturalmente falando, eles não querem líderes. Para mim, isso foi uma quebra de crença. Para mim, foi uma coisa que eu me dei conta. Por quê? Porque lá eles querem um chefe. Eles querem que uma pessoa que mande e eles façam. Mas se você for líder e você deixar eles fazerem, eles não têm o mesmo efeito. Durante 8 anos da minha vida, eu estava tentando ser líder e não tive sucesso assim. Aí quando eu mudei isso e coloquei uma pessoa para ser chefe, deu certo. E é claro que aí, na verdade, é um misto, né? Porque daí eu contratei um chefe para algumas determinadas pessoas, mas essa pessoa que é o chefe, eu sou o líder dele. Porque essa é uma pessoa com um nível de consciência já um pouquinho mais elevado. Então esse foi um pequeno segredinho que eu aprendi ao longo do tempo lá. Legal. Né? Porque, tipo assim, todo mundo fala, não, você tem que ser líder, isso e aquilo. Não, calma, tem que ver o que é adequado da onde você tá, né? Porque culturalmente falando lá, eles preferem isso. E tá tudo bem. Mas eles sempre diziam, porque um funcionário uma vez me falou assim, Ali, eu tava falando assim, a gente precisa fazer tal coisa. Daí eu falei assim, bom, seria legal a gente fazer isso, né, e tal. E aí eu esperava dele que ele fosse proativo o suficiente e falasse assim, não, então tá bom, então eu já vou fazer aquilo, né? Daí ele falou assim pra mim, Ali, é só você mandar que eu vou fazer. Daí quando ele falou, só você mandar que eu vou fazer, aí virou. Eu falei assim, cara, ele não quer um líder, ele quer um chefe, ele quer um cara que mande fazer. E daí eu comecei a trabalhar em cima disso. E deu certo. Legal. Né? Diferente, né? É diferente, mas não é ruim, sabe? Eu amo aquele país, amo as pessoas lá, eu tenho pessoas paraguaias lá que são excelentes pessoas, amo aquele lugar, é muito legal. Só que outra diferença também que tem lá é a questão de impostos. No Brasil a carga tributária é bem complexa, é bem extensa, e lá tem apenas um imposto, que é apenas o IVA. Que você paga 10% de imposto quando você tem uma empresa. Do faturamento, assim. Do faturamento. E você tem que pagar anualmente o imposto de renda, que é 3% do seu rendimento anual. Do lucro que você obteve. Extremamente mais simples, né? Nossa. Extremamente mais simples. Extremamente mais simples. Então isso é legal. Então, muitos anos atrás, todo mundo via o Paraguai como um país de ilegalidade, de pirataria, etc. E tal. E era um país para sonegar impostos e tal. Tudo. Então, eu, desde quando comecei, cara, não consegui, não que eu não consegui, eu nem queria fazer isso, mas assim, eu não conseguia imaginar o porquê que isso acontecia, sendo que, bom, se no Brasil é 30% e aqui é 10%, eu vou sonegar aqui? Deixa eu pagar isso aqui, deixa eu viver aqui sossegado que ninguém vai me incomodar, entendeu? Então, eu sempre tive essa mentalidade. E isso faz com que também o pessoal lá do Paraguai te respeite mais. Então, com isso eu consegui fazer relacionamento com o pessoal do banco, com o pessoal do comércio em geral, tal, e a gente vai se desenvolvendo, sabe? Eles têm, de certa forma, assim, uma dor, um certo... Não sei se seria preconceito a melhor palavra, mas eles têm uma dor muito forte em relação à guerra que teve do Paraguai, sabe? E eu já falei, inclusive, para um amigo meu que é paraguaio, eu falei para ele o seguinte, cara, eu sinto muito pelo tudo que aconteceu, mas eu não tenho culpa disso. Eu não vivi isso. Eu jamais ia querer uma coisa dessa. Então, tudo que você precisar de mim, estou à tua disposição, né? E aí, eu conectei de uma forma com ele assim, tão forte, assim, que a gente tem um relacionamento assim, maravilhoso, que abriram muitas portas pra gente. Porque, tipo assim, eu respeito que aconteceu isso, foi uma tragédia gigantesca, porque teve um período lá da guerra que foram dizimados muitos paraguaios, sobraram pouquíssimas pessoas, foi uma dor realmente muito grande, isso está enrustido nas pessoas que têm mais idade, e eles passam isso para as novas gerações continuam também um pouquinho disso, agora está um pouquinho, diminuindo um pouquinho, mas ainda é uma dor forte, mas a partir do momento que eu comecei a conversar mais com as pessoas e falar dessa forma, eles se conectaram mais comigo. Porque eles, de certa forma, muitos estrangeiros, sendo do Brasil, eles não respeitam. Ou eles não querem ter contato. Ou em algumas situações de negócio, se você for do Brasil, eles não aceitavam você. Eles não aceitavam entrar dentro da empresa. E agora já me aceitam. Por quê? Porque eu tenho respeito por eles também. Porque eu não tenho culpa de nada disso. Sim. Mas a gente precisa, de certa forma, também se colocar no lugar deles. Eu nem tinha me atentado nesse fato que eles podem ter uma questão com os brasileiros.
Cara, e foi muito difícil abrir a empresa lá, assim. Você vê como uma oportunidade uma empresa brasileira ir pra lá ou coisas desse tipo? É muito, muito difícil? Como funciona? Cara, é muito simples. Muito simples. É muito simples. A única coisa assim que é um pouquinho mais complicado é só a questão de você fazer a documentação paraguaia. Então a documentação paraguaia está dividida em 3 partes. A primeira parte é a imigração temporária, depois a imigração permanente e depois a cédula de identidade. Então depois que você tem a cédula de identidade, você pode abrir uma empresa, pode abrir conta no banco, tal, tudo. Recentemente eu abri uma empresa, demorou 20 dias para abrir. Isso porque ela é uma empresa em sociedade anônima. Se fosse uma empresa lá, eu não sei se aqui seria o Simples Nacional, acho que seria equivalente ao Simples Nacional. Lá eles têm uma classificação chamada empresa unipersonal, porque é a empresa de uma pessoa só e você pode fazer o que quiser. Mas não é igual ao MEI, porque o MEI é só para profissionais que não são documentados, né? Tipo pintor, pedreiro, essas coisas. Então realmente não é igual. E para abrir uma unipersonal você abre em 2 dias. Caramba. Caraca. Então é bem rápido, sabe? Então, primeiro você tem que conseguir uma documentação como pessoa física, para depois Isso. conseguir... Exatamente. Você tem que se tornar um cidadão paraguaio. Mas daí- isso é complexo, assim? Não, você faz uma imigração, é um processo de imigração. É como você... Tem que ter uma residência lá, alguma coisa assim? Ou... Sim, porque você vai abrir a empresa lá, então você acaba tendo uma residência lá. Daí a residência ficaria como o teu endereço comercial, poderia ser. Ou também moradia. Entendi. As 2 opções são válidas. Entendi. Legal. É uma possibilidade, olha só. Vamos para o Paraguai aí, Ju. Vamos E lá expandir fronteiras. sim, e lá tem uma questão assim, tem muito brasileiro lá no Paraguai. Muitos mesmo. Sim, sim. E acho que uma grande sacada lá é que tem muito campo para trabalhar em muitas áreas e qualquer coisa que você se dedique e faça bem feito é sucesso. Porque tem muitos negócios assim com uma mentalidade muito antiga, por assim dizer, sabe? Então, qualquer coisa que você faça, que até usa um pouco de tecnologia e faça bem feito, cara, lá tem muita oportunidade. E a mão de obra, assim, no geral, você acha qualificada ou tem um desafio de achar pessoas muito bem qualificadas? Sempre é um desafio. Sempre um desafio por causa da cultura e por causa da questão de que... eu considero, por exemplo, o sistema de ensino do Paraguai um pouquinho melhor do que o do Brasil em relação a línguas. Vou dar um exemplo. No Brasil, eu estudei, fiz todo o meu colégio até chegar na faculdade e eu tive contato com inglês e espanhol. Cheguei na faculdade sem falar inglês, sem falar espanhol. Ponto. Lá no Paraguai, eles têm a língua materna, que é o Guarani, geralmente. Aí tem o espanhol na escola e aprende o português assistindo televisão. Então, eles falam automaticamente 3 línguas, fluentemente. Você conversa com uma pessoa do Paraguai e ela fala fluentemente em português normal. Você nem percebe que ela é uma pessoa do Paraguai, por exemplo. E aquilo me deu assim um insight de que eles são, de certa forma, eles exploram um lado do cérebro mais do que a gente explora como brasileiro. Então, de certa forma, são mais inteligentes, né? Vamos colocar dessa forma. Ou eles abrem uma parte do cérebro para línguas que, se eles explorarem mais ainda, eles vão se desenvolver mais ainda. Porque se você aprendeu 3 idiomas, para aprender o 4º é muito mais fácil, né? Pra gente já é difícil aprender o 2º, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma experiência na escola também, mas a grande maioria dos brasileiros, sim, não sai da escola sem saber falar português, sem saber falar espanhol, sem saber falar inglês. Você tem que fazer cursos externos para você realmente aprender, porque é muito básico ou não teve assim uma forma de ensino assim de qualidade onde faça você aprender de fato, né? E apesar disso, eles são trabalhadores, mas eles têm pouco acesso a treinamentos. Eu sinto falta lá de ter empresas que dão mais treinamentos para eles, para poder capacitar mais eles, porque eles têm muita vontade. Legal. Eles querem trabalhar, mas eles não têm capacitação. Legal. E daí a gente acaba forçando nós mesmos, como empresa, acabam capacitando eles nas habilidades que eles precisam, nas habilidades técnicas. Mas você citou pra gente que você chegou aí pra China, pra sua empresa, pra importar coisas e tal. Fala um pouco dos desafios assim de fazer negócio com a China e você chegou a importar, como que foi o processo de importação? Então, em 2019, eu tive a oportunidade de ir para a China, porque eu precisava... A gente estava mudando a nossa parte de tecnologia de rádio para fibra ótica. E a fibra ótica é um insumo muito caro para importar do Brasil. Na época era muito caro. E aí tinha a oportunidade de trazer da China. E no Paraguai tem um grande fornecedor lá, mas ainda assim na China era mais barato. Então valeu a pena eu ter viajado para lá, ter passado alguns dias lá para ter ido. Então eu fui numa feira, né, que tem todo ano lá, e nessa feira eu vi vários fornecedores, escolhi um e fui na fábrica e fiz essa importação. No mesmo período? No mesmo período. Você foi para a feira e depois vou visitar o... Lá eles têm tipo uma tradição assim, que quando você combina com alguém para ir para a feira, então eles vão te buscar no outro dia no hotel, com um carro super chique,
pagam teu almoço, te tratam assim super bem, porque eles querem vender, obviamente, né? Então eles não vão te tratar mal, mas tem todo assim um protocolo e tal. Só que a grande dificuldade lá é a língua, porque os grandes negócios lá você só faz em chinês mesmo. Você pode até tentar em inglês, mas é mais difícil, né? E aí lá, um primeiro desafio foi que eu tive que contratar um tradutor. Então um tradutor lá, um menino brasileiro, carioca, Gabriel, o nome dele, muita gente boa. Ele falava inglês, português, espanhol e mandarim. Legal. Aí ele foi para a China, começou a fazer faculdade na China, casou com uma chinesa, então ele, assim, a fluência para ele era assim 100%. Só que era muito caro, era $350 o dia. Então esse é um grande desafio. E daí durante essa viagem eu passei por 5 cidades lá. Passei por Guangzhou, Shenzhen, Xangai, Pequim e Yiwu. E todas essas cidades têm, Pequim, por exemplo, tem uma pegada assim muito tradicional, assim, sabe? Então é até difícil se comunicar em inglês com os chineses, sabe? Porque eles falam inglês normal, tudo, mas é um inglês assim mais fechado. E eles também não entendem a gente falando. Então imagina, um chinês tentando falar inglês e um brasileiro tentando falar chinês e vira um bolo louco, assim, sabe? E uma vez, eu tava, num desses dias que eu tava lá, eu tava num hotel e precisava de uma toalha. E daí eu precisei ir lá pedir a toalha, né? Então eu falei em inglês para essa pessoa, a atendente lá, a toalha, mas ela não me entendia. Não me entendia de jeito nenhum. Eu falei para ela assim, I have a towel. I want a towel. Quero uma toalha. E ela olhou para mim e falou assim, your checkout is tomorrow 10. Um robô, praticamente. Ou seja, ela falou, mas eu não perguntei meu checkout, eu quero uma toalha, né? E aí eu tentei insistentemente falando umas 2, 3 vezes com ela, e daí tinha uma mulher do lado canadense que começou a rir, né? E eu não falo super bem inglês, mas eu tava me virando, eu tava tentando me comunicar, eu tava num país lá, eu já tinha uma noção, eu tinha feito até curso, mas eu não tinha fluência. Ler para mim e escrever tranquilo, mas falar é sempre mais difícil, porque você precisa treinar, né? Você precisa escutar mais e treinar mais. Comecei a me comunicar com a canadense, deu tudo certo, e ela falou para mim o seguinte, ela falou que ela já tava uma meia hora ali e que tinha desistido da mulher porque a mulher não entendia o que ela falava. E daí eu comecei a apelar. Daí nesse apelar eu comecei a falar para a moça assim, o seguinte, I have to take a shower. Eu quero tomar um banho. E ela continuou insistindo. Your checkout is tomorrow 10. E aí eu comecei a fazer mímica. Só que daí eu passei a mão no rosto, assim, né? Então, eu preciso me lavar, preciso, né? Tomar banho e tal. Daí ela olhou, esperou um pouquinho, foi lá atrás, voltou e ela voltou com a toalha de rosto. Foi um avanço. Mas é um avanço. Já é uma toalha. É menos pior, né? E daí, de novo, fiz mais uma mímica, mas daí eu comecei a fazer tipo o corpo todo, assim, né? Pra tentar demonstrar pra ela que precisava de uma toalha maior. Daí ela não trouxe, ela me pegou pela mão e foi me levar numa salinha lá atrás. Aí eu não sabia se ela ia me bater, se o que ela ia fazer. E daí, no final das contas, era um lugar onde tinha várias toalhas. Daí eu escolhi uma toalha, peguei, agradeci e subi. Então o desafio da língua é legal, mas essas coisas são legais porque você acaba conseguindo se virar. Sim. Né? E na China é um país assim que tem, em relação a placas, sinalizações, aeroportos, tudo, se você sabe inglês, você se vira 100%. Legal. É tranquilo, porque tudo está bem especificado, bem bonitinho, tudo certinho. Mas falar com os chineses que falam inglês é sempre uma barreira grande. E você citou até do aplicativo, né? Que lá também tem um aplicativo de locomoção. Como que foi essa experiência? Então lá eles têm tipo o Uber deles, se chama Didi. Esse é o Uber chinês. Esse Didi lá, ele tinha uma versão em inglês, bota o cartão de crédito lá em inglês e é exatamente igual o Uber, né? Só que quando você entra num carro pedindo aplicativo através desse aplicativo, eu entrava no carro calado e saía calado, porque não tinha como manter uma comunicação. Vez ou outra, eu encontrava um taxista que falava inglês, porque dele percebia que a gente era estrangeiro, né? E começava a puxar papo com a gente, alguma coisa, né? E geralmente era paquistanês. Eu encontrei muito taxista paquistanês lá na China. É diferente, cara. Diferente, né? A gente nunca imagina que... Sim. Fora a comida também, que é uma barreira também. Porque eu gosto de comida chinesa. Só que a comida chinesa, no Brasil e também no Paraguai, ela é adaptada para o nosso paladar aqui. Sim. Então lá eles têm outro paladar. Para eles lá é mais sopa, é menos carne, são coisas talvez mais apimentadas em algumas situações e tal. E a gente não está muito acostumado com isso, né? Por exemplo, eles não têm nada refrigerado. Se você for numa balada comprar uma cerveja, se for numa balada chinesa, eles não têm cerveja gelada. Eles têm cerveja fresca. Caramba. Porque eles não gelam a bebida. É tudo fresco. Não tem água gelada, é água fresca. Mas será que pedir com gelo, vem com gelo, será?
Cara, eu não. Como é que vai falar isso, né? Não testou isso. Eu não cheguei a testar isso. Porque era tanta coisa, né? Que a gente fica encantado, né? Porque, por outro lado, lá são cidades muito bonitas, tecnológicas. E bem diferente. Cara, essa parte, até de processos deles, a parte da pandemia, por exemplo, deles conseguirem identificar que a pessoa pegou um trem e tal, porque eles tinham um aplicativo que a pessoa tinha que cadastrar em cada lugar. Eles são muito avançados, assim, né? São. A parte de inovação deles está muito forte, assim. Eu peguei um trem bala de Xangai até Pequim, na capital, e eu percebi que quando eu estava andando assim, né, no trem bala, do lado a cada, sei lá, acho que aproximadamente 500 a 600 metros, tinha uma árvore de 5G. Então, você num trem bala, 450 km por hora, você fica o tempo todo conectado. Caramba. O tempo todo conectado. A China é muito conectada. A cobertura de 5G dela é gigantesca. Tudo, né? A parte tecnológica delas é muito boa. Tudo. Mesmo. Você viu que recentemente o WhatsApp, não, já faz um ano e pouquinho ou 2, que o WhatsApp colocou agora para você mandar pagamentos. Isso. Então lá na China tem um aplicativo chamado WeChat. Esse WeChat é um aplicativo para você se comunicar, tipo o WhatsApp, né? Só que você consegue mandar dinheiro através dele. E lá tudo é QR Code. Lá na China tudo já era QR Code já. Você pagava, recebia e tal. Então, por exemplo, nas banquinhas lá onde você vai comprar uma água, então tem uma pessoa para te atender, mas você pega a água ali que está imagina só um refrigerador, mas sem tampa nem nada. Só algo que fica refrigerando a água, né? Você pega a água, escaneia o QR Code e paga na hora, assim. Então, em 2019, quando eu vi isso, a gente achava legal, e daí depois de um tempo veio o WhatsApp e lançou isso também. Só que ele lançou primeiro na Índia, depois veio para o Brasil. Cara, impressionante mesmo. É muito evoluído, né? São. E agora, mudando um pouquinho de assunto, eu tô vendo aqui a sua correntinha, né? Com Diamond. E eu gostaria de saber como que funciona a fraternidade, assim. Como é fazer parte de uma, assim, né? A experiência de... Qual é a experiência de estar lá dentro? Explica pro pessoal o que é uma fraternidade também. Então, a fraternidade é um lugar onde você vai fazer rituais depois da meia-noite. Não, brincadeira, não tem nada disso. Então, a fraternidade, na verdade, foi uma criação do Jorge para conectar empresários para falar sobre negócio. Então, a principal dor que eu resolvi foi o seguinte: eu queria conversar com alguém sobre negócio, mas dentro da minha rede de amigos, meus amigos não eram empresários. Então, se eu fosse falar qualquer coisa sobre negócio, ou ia ter alguma questão de inveja, ou ia ter uma questão de não saber, ou ia ter uma questão de a pessoa criticar algo que ela não conhece, né? Então, uma vez até, um exemplo bobo, mas só para contextualizar. Uma vez eu precisava abrir uma conta do banco no Paraguai, e daí eu pedi indicação para um amigo. Falei assim: amigo, eu preciso abrir uma conta num banco no Paraguai. Qual banco você me recomenda? Daí ele falou assim: eu te recomendo o Banco Itaú. Eu falei: tá, mas você tem conta no Banco Itaú? Ele falou: não. Então não faz sentido, entendeu? Mas o que ele era? Era uma pessoa que não era empresário. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que conversar com alguém que já é empresário, que empreende e que vai poder te dar um direcionamento correto. Já passou por aquilo, né? Ou que conhece. Isso. Então, a fraternidade resolveu esse problema para mim. Porque daí lá tem um monte de empresário. Daí nesse monte de empresário a gente consegue trocar vários tipos de figurinha sobre gestão de processo, pessoas, financeiro, novos negócios, inovação, qualquer coisa nesse sentido, né? E a pegada da fraternidade eu gosto muito, que é estudo e diversão. Então, por exemplo, a gente faz vários encontros anuais, geralmente são 4. No último agora a gente estava em Porto de Galinhas, e no próximo mês a gente vai para Bariloche, em maio. Só que a gente se reúne 2 dias numa sala para estudar alguma coisa que a gente acha relevante no momento, né? Tem vezes que é vendas, tem vezes que é marketing, tem vezes que é gestão de pessoas, tem vezes que é gestão de processo financeiro. A gente já passou por várias coisas que a gente estuda e vai aprimorando isso, né? Então a gente traz pessoas de fora para aumentar o nosso conhecimento em relação a isso. E depois a gente pega mais 2 dias para se divertir. Ou seja, se você quiser ficar no hotel com as perninhas para cima o dia inteiro, você fica. Se você quiser ir passear, você passeia. Se você quiser sair para jantar com o pessoal, você vai. Então cada um fica à vontade para fazer o que quiser. E daí isso eu acho legal. Porque daí você aproveita a viagem para continuar estudando, continuar se conectando e ainda ter um pouco de lazer. Então, uma fraternidade, ela alinha tudo isso de uma maneira muito legal. Muito legal. Caramba. E daí a gente acaba se conectando com as pessoas a ponto que a gente não se larga mais. A gente não consegue mais se largar. Viram irmãos muito mesmo. contato, né? E aí a gente sempre tá, tipo, a 2, 3 contatos de qualquer pessoa que a gente quiser. Né? Então, eu conheci o Jorge, daí o Jorge conhece o Kepler, que o Kepler conhece o Alok, que o Alok conhece o fulano. Então, por exemplo, eu quero falar com o Alok. Então, eu tenho um WhatsApp do João Kepler no meu WhatsApp. É óbvio que eu não vou mandar, me passa o contato do Alok, mas se tiver alguma situação de negócio que eu precise disso, eu já tenho o contato na palma da mão.
Então isso é muito gratificante e é muito, estrategicamente falando, é muito bom para os negócios. Sim. A gente conhecer as pessoas que fazem, a gente consegue ter vários tipos de oportunidades. A rede de contatos, né? Faz toda a diferença. Faz. Muito legal. Ali, queria que você desse as últimas dicas assim para os empresários, né? Que querem crescer, que querem, o que eles precisam se atentar e como que eles podem conseguir conhecimento, como que você pode ajudar nas suas redes e tudo mais, para os empresários e pessoas que querem evoluir no geral, assim. Bom, minhas dicas são as seguintes. Primeiro, continuar estudando, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. Então a gente aprende a mexer numa coisa e daqui a pouco já muda e tal. Principalmente na minha área, que é tecnologia. Parte de programação especificamente falando, muda muito, vem muita novidade e tal, e a gente precisa ficar constantemente estudando. Mas as outras áreas também mudam de certa forma. Então você tem que continuar estudando. Nossa, com inteligência artificial hoje em dia, a coisa Cara, ainda isso tá aí, pegando. nossa. Mas eu vou fazer um adendo aqui também, só para te colocar uma pulga atrás da orelha. Sabe o Google Maps? Sim. Então, o Google Maps é uma ferramenta onde a gente consegue ver localização, fazer rotas, etc, certo? Quando ele lançou, veio um pensamento na minha cabeça. Qual? Quando lançou o Google Maps. Eu pensei o seguinte, peraí. Se o Google Maps dá essa ferramenta pra gente, o que eles têm pra eles? Tipo, deve ser uma coisa muito mais avançada. Não é verdade? Sim, sim. Então, agora eu vou fazer a mesma contextualização pro ChatGPT. Se o ChatGPT está agora disponível para a gente, o que eles têm? Cara, isso é verdade, sabe? Eu trabalhei numa empresa de tecnologia que fazia equipamentos de ponto, assim, sabe? Tipo, de acesso. Então você tem que colocar a biometria, né, para você acessar algum lugar. Daí abre a porta se é você ou não. Cara, e a gente, na engenharia, a gente trabalhava em equipamentos, cara, que iam sair daqui 2, 3 anos, assim. Os que estavam lá, que eu via no dia a dia, assim, das empresas, né, que estavam usando os equipamentos, nossa, eram equipamentos super antigos que a gente nem mexia mais, assim, tinha uma tecnologia muito antiga. Então, cara, realmente, isso é um ponto que cara, se a gente tá com acesso ao GPT-4, cara, o que eles têm agora deve ser uma coisa, tipo, Exato. absurdamente, assim, né? Já deve ter implementado, assim, na empresa, que já tá fazendo várias coisas. Nessa Então, parte cara, de desenvolvimento de software, por exemplo, a gente tem uma ferramenta chamada Copilot. Não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar. Então, esse Copilot nada mais é do que uma ferramenta que a inteligência artificial estuda o seu código e quando você está programando, ele vai sugerir pedaços de código já parecido da mesma linha que você está programando. Então, aquilo te facilita muito, acelera muito a questão do desenvolvimento de software. E isso já existe há mais de 2 anos. Então, a gente já tem trabalhado com essa inteligência artificial já há 2 anos e agora, recentemente, lançou o ChatGPT. Então, ele já tem isso há muito tempo. Então, tá atento a essas coisas vai fazer diferença. Só que aí que tá. Aí vem o segundo passo. Então, o primeiro passo é continuar estudando. Sim. O segundo passo é você colocar em prática tudo que você for aprendendo. Porque aquele negócio da obesidade mental, né? A gente acaba ficando obeso mental por estudar e nunca colocar nada em prática, né? Então, a gente tem que ativar essa veia de execução. Ativar, bom, mesmo que eu não consiga talvez o resultado exatamente como eu quero, mas tentar, porque sempre quando você vai para a prática do negócio, você enxerga um monte de coisa e aprende um monte de coisa que vai melhorando cada vez mais. Só na prática, né? Você não vai aprender a lutar só vendo só assistindo vídeo no né? YouTube. Exatamente. É igual aprender a tocar um instrumento, né? Exatamente. E daí você vai ganhando fluência nisso. Daí você vai ficando fluente até ir melhorando. E depois também entender se o que você está fazendo vai te levar onde você quer chegar. Porque se você estudar, colocar em prática e for por um caminho que não vai te levar onde você quer chegar, então não vale a pena você ir para esse caminho. Né? Porque a gente sempre, no final das contas, a gente tem a escolha de ir para o caminho que a gente quiser. Então a pergunta é, a gente está indo para o caminho onde a gente quer chegar? Ou a gente sabe aonde a gente quer chegar? Então se a gente não sabe onde a gente quer chegar, dificilmente a gente vai ter o sucesso que a gente quer ter, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. E sempre quando eu coloquei na minha cabeça assim, bom, eu preciso de um carro. Consegui o carro. Eu me casei e eu não tinha uma casa. Então, depois eu falei para minha esposa assim, amor, daqui a 1 ano a gente vai ter uma casa. Cara, não sei o que aconteceu. Mas depois de 1 ano eu tive uma casa. O universo, cara, tava acabando, tava chegando na finaleira e eu nem tinha pensado, eu tinha esquecido disso. Mas daí de repente surgiu uma oportunidade que eu peguei meu carro do meu sogro, um dinheiro aqui, fiz um empréstimo, tinha uma casa. Então, tipo assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, porque como eu falei, né, a gente joga para o universo a energia do que a gente está pensando e isso retorna, não tem jeito. Então, o que a gente pensa acaba se realizando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. E se a gente pensar no qual que é o caminho que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, ou se visualizar onde a gente está, isso cada vez leva a gente mais perto disso. E a gente só vai, então, construindo o meio do caminho, com estudo, prática e dedicação.
Vou dar até um exemplo. Tu queria gravar um podcast. Viu? Exatamente. Eu fazia muito tempo que eu queria participar, gravar, ver como é que é, sabe? Até, tipo, entrar nesse mundo, né? Porque é um mundo novo pra mim também. Eu nunca fiz, mas sempre achei legal e sempre quis ter uma oportunidade dessa. E aconteceu. Tá vendo? Tá vendo? Muito legal. A energia que a gente joga pra frente vem. É isso aí. Ter claro, né? Onde você quer chegar. É um ponto-chave. Legal. É, Tudo que você quer conquistar e tal. exatamente. Fazer processos, um checklist. O processo vai ajudar no chegar lá. Daí. Tipo assim, eu costumo não usar muito. Agora eu uso mais esse termo, assim, sabe? Uhum. Mas pra mim é, tipo assim, é solução de problema. Pra mim um processo é uma solução de problema. Então eu pego um problema e soluciono através de um processo. Então eu uso mais processo pra ter essa pegada do processo, né? Ter a pegada do passo a passo, ter a pegada de que a pessoa tem que ter um início, meio e fim. Então, o cara que é especialista em gestão de processo, ele vai lá solucionando vários problemas, vai registrar tudo isso, basicamente, assim. Pra ficar tudo bem ajustado. Então, nessa questão de gestão, assim, é mais monitorar, entender se está dando resultado e fazer os ajustes que precisa. Uhum. A gestão, basicamente, cobra esses 3 pontos, né? Feito esses 3 pontos, cara, não tem como dar errado. Mas o que acontece é que as pessoas não fazem. Uhum. É que nem a pessoa ela comprar um monte de curso na internet e não estudar. A Eduz, que é uma grande empresa que vende, tem a parte financeira lá de boletos, etc., que está ligado com Hotmart, etc., eles têm uma estatística deles lá que diz que, acho que, eu não lembro o número exato, tá? Mas vamos falar uns 60% ou 70% das pessoas que compram cursos não assistem até o final. Verdade. Cursos online, né? Tem um baixo engajamento, assim. Sim, então na verdade as pessoas não fazem o que tem que ser feito. Uhum. Então, dentro da gestão de processo, se você não fazer essa gestão, você não vai conseguir. Não adianta você contratar um profissional para fazer isso ou até implementar isso na empresa se você não vai monitorar. Porque tudo tem que ter o teu dedo, pelo menos no começo. Uhum. Ninguém começa uma empresa assim e já de início já faz tudo certinho, bonitinho. Não, você tem que passar pelo processo. Lá, inclusive, na palestra lá, eu achei muito impactante o que o Juliano falou da La Bella Máfia, que ele falou que se você ainda não fracassou, você não está pronto para o sucesso. Uhum. E aquilo ali para mim fez muito sentido, porque eu já fracassei em muitos detalhes. Uhum. E ao longo da minha vida eu fui rompendo essas barreiras e fui evoluindo, porque se a gente não sofre, a gente não aprende. Acho que meio que isso é do ser humano, né? A gente não consegue gerar aprendizado sem sofrimento. Uhum. E tem gente que não quer sofrer. E daí quando você não sofre, você não aprende. Sim. Entendeu? Então é uma roda de hamster que você tem que romper e realmente sentir na pele para realmente conseguir absorver e ir pro caminho que você quer chegar. Muito legal. Muito massa. Ali, como que as pessoas podem te encontrar? Que tipo de serviço que você pode ajudar as pessoas? Fale um pouquinho pra Quem tá quer assistindo te a contratar, como faz? isso. Bom, meu Instagram nas redes sociais é @lidoamaral, né? Eu trabalho então com a parte de tecnologia, de software, eu desenvolvo aplicativos, desenvolvo sistemas web, né? O nome da minha empresa é Softpar, e dentro dessa empresa então eu desenvolvo sistemas personalizados. E agora, recentemente eu estou terminando um software que eu vou colocar no mercado, ele está em processo de validação, que é um software para agências de marketing. Então, em breve, possivelmente, se vocês me convidarem ou se a gente Com certeza. Com conversar, certeza. eu vou vir Temos muito aqui interesse. para falar desse software também, para mostrar para as pessoas, porque é algo bem Pra interessante gerir as tarefas no geral. para gerir as tarefas. É basicamente um controle de processo e gestão para a agência. Legal. Basicamente isso que ele faz. E outros softwares que em breve eu também vou poder divulgar, que está aí saindo do forno. Show de bola. E você chega a dar consultoria para empresas, algum tipo de mentoria, coisa desse tipo? Então, isso foi engraçado, uma situação que aconteceu com o Jorge. Porque quando eu entrei na fraternidade, né, ele foi meu mentor. Lá a gente tem uma troca assim de padrinho e mentor, né? Uhum. Então, durante o período ele foi meu mentor. Aí depois de um período eu passei a ser o mentor dele. Então a gente fez uma troca, né? Então daí nesse período eu vi que, opa, esse negócio de mentoria é legal. E daí eu comecei a fazer isso também. Então eu dou mentoria sobre processos, pessoas e negócios. Legal. Basicamente a mentoria tá assim, sabe? Porque eu entendi que eu tenho um grande processo mapeado na cabeça, sabe? Qual que é esse meu grande processo? Primeiro, toda empresa tem um produto ou serviço. Uhum. Só que esse produto e serviço, para você poder lançar ele no mercado, você precisa ter uma estratégia. Então você precisa construir uma estratégia. Beleza, feito essa estratégia, você precisa ter um processo bem definido para executar essa estratégia, certo? Então,
Depois que então eu tenho produto, estratégia, processo. Só que, beleza, fiz os processos. Aí o que eu preciso fazer? Preciso ter as pessoas para executar. Então você nunca pega as pessoas primeiro. Primeiro você faz o processo, depois você traz as pessoas. Mas na prática o que acontece é o contrário. Geralmente você abre um negócio e traz as pessoas. Você não faz o processo primeiro. Mas esse grande processo é a maneira de pensar que vai fazer você fazer as coisas da maneira mais assertiva. Então tem lá o produto, a estratégia, o processo, a pessoa. Aí eu preciso fazer gestão. Aí eu vou para o 5º passo. Aí eu faço a gestão de tudo isso. Gestão de pessoas, gestão de processo, gestão financeira, tudo isso. Tudo isso vai levar ao 6º pilar, que é a questão dos KPIs, que é os índices, ou seja, quanto que eu estou vendendo, quanto que está entrando no caixa, como é que está o desempenho dos meus colaboradores, como é que está o financeiro e tal, tudo mais. E como 7º, tudo isso vai levar a gente a um resultado financeiro. Vai dar algum tipo de resultado financeiro. Melhor ou pior, dependendo de como você fez todo esse alinhamento. E aí, por último, dentro desse grande processo, a questão do processo de melhoria. Porque daí você vai olhar para todos esses pontos e vai melhorar. E daí você volta de novo para o início do processo e você faz tudo de novo. Então, alinhar produto com uma estratégia, criando processo, ajustando pessoas, fazendo gestão, criando KPIs, chegando a um resultado financeiro e criando esses ajustes, cara, praticamente faz qualquer empresa ter sucesso. Essa é a fórmula do crescimento? Pode ser que sim. Com certeza, com certeza. Tipo assim, é um processo mapeado que eu tenho sempre, tipo assim, se você pensar sempre dessa forma, você tem uma maneira lógica de saber um caminho para você perseguir, entendeu? Só que cada caminho desse, tipo assim, são 8 passos aqui, né? Só que parece simples, mas não é tão simples. Na prática é difícil, né? Quando você vai entrar em cada um deles, é uma série de coisas que você tem que implementar para ir melhorando. Mas se você já pensar assim desde o começo, é muito melhor. Sim. Então, dentro da minha mentoria, eu trato todos esses pontos dentro disso. E aí eu consigo ajudar o empreendedor a ver as coisas de uma maneira mais diferente, mais assertiva, focado no que ele quer realizar. E para entrar em contato no Instagram? Isso pode ser através do Instagram ou através do site da minha empresa, que é softpar.inf.br. Show, vamos conversar, hein? Vamos, legal, gerou interesse. Vendeu bem, vendeu bem. Obrigado. Show de bola. Ali, muito obrigado pela sua participação. Gostei muito da conversa, muito legal mesmo. Cara, que história legal de vida, né? Pô, é muito diferente também, né? Ter uma empresa no Paraguai. Quanta experiência enriquecedora, né? Sim. Não, eu que agradeço. E também parabéns pelo movimento de vocês, que vocês estão gerando. Eu acredito que todos os conteúdos que vocês estão trazendo aí são muito legais. Vai impactar bastante, vai ajudar muitas pessoas. E gratidão novamente por poder fazer parte disso. Show, a gente agradece. Não será a primeira vez, vai se acostumando. Logo, logo tem a próxima. Amém. Obrigado. Tamo junto. Show de bola. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Grande abraço.